Olá, pessoal. Olá, Pitico. Olá, Rose. Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre um problema de saúde pública, algo muito sério, né, Pitico? Pouquíssimo falado, que é o alcoolismo na maturidade, que é uma questão real. Tá aí o abuso de álcool entre as pessoas mais velhas. Existe, uma não é, realidade, Pitico? né? E, na verdade, gente, o alcoolismo, ele não existe só quando já vem da juventude, porque tem gente que acha assim, mas não é alcoolismo porque ele já está mais velho. Não, existe o alcoolismo tardio, que é exatamente quando a pessoa começa a beber já realmente mais velha, não é? Exatamente, acontece isso sim, e é uma realidade. Eu acho que interessante colocar aqui para vocês, e ter um comentário de vocês, as observações, o compartilhamento, porque é um assunto que ainda, como a Rose disse, é muito pouco comentado. E existe, né? E ele tem uma peculiaridade que às vezes a pessoa idosa não assume, é escondido, de vez em quando eu tomo uma cachaçinha, só na hora do almoço, ou eu bebo só em final de semana, em festas sociais, quer dizer, é importante... E naturaliza, né? Naturaliza. Às vezes não é nem escondido, mas toma todos os dias, toma muito e fica parecendo que é uma coisa natural, né? E às vezes não tem a consciência de que isso ao longo do tempo, com a passagem do tempo, de meses, de anos, realmente só tende a configurar doenças hepáticas e outros tipos de doença, porque acho que isso que é importante trazer, sabe, Rose, né? De imediato, que o alcoolismo é uma doença e que existe sim nessa faixa de vida, nessa faixa etária do envelhecimento. Agora, a gente estuda, a gente atende, e às vezes a literatura coloca assim, digamos, os motivos que levam, né, algumas pessoas idosas a essa prática. Aí coloca-se lá, às vezes, a solidão, né? Às vezes vivência de luto, perda de cônjuge, de amigos, sintomas iniciais ou avançados, digamos, de depressão, de ansiedade, que requerem todos esses tipos de sintomas. A própria aposentadoria, sim, que às vezes a pessoa fica sem um objetivo para gerir o seu cotidiano, acordo pleno segunda-feira, e aí o que eu vou fazer? Onde estão meus amigos, né? Já estou numa situação de viuvez, não tenho motivação, sendo que a vida continua e prossegue. Então acho que é preciso, sabe, Rose, pessoal, reconhecer que existe essa realidade e que é uma doença. É uma doença crônica, né, Pitico? Uma doença que precisa crônica, de tratamento. Exatamente. E nesse ponto do tratamento, né, Rose, que a gente quer, assim, compartilhar com vocês algumas sugestões, até em função, como estou dizendo aqui, desses estudos que a gente faz e da nossa prática profissional. É óbvio que às vezes pode haver resistência. Não, igual eu estava dizendo, só bebo de vez em quando, final de semana, no aniversário, etc. e tal. Mas é importante estar atento. O papel da família nesse processo de apoio, de monitoramento, né, Rose? Ele é fundamental, estimular e até levar, como acontece, ao consultório médico, né? E se for o caso também, penso que a indicação de um tratamento psicoterápico é muito importante, ou individual ou em grupo, repetindo e reforçando que de fato é muito importante o apoio, né, o acompanhamento do familiar a essa pessoa idosa, usuária de álcool. Dos amigos também, muito bom você colocar isso. A participação de familiares e amigos é fundamental, né? Perfeito. E, na verdade, Pitico, é importante a gente colocar, gente vive realmente numa sociedade que meio que autoriza, endossa esse uso do álcool. É como se o álcool não fosse droga. O álcool é droga, gente. Causa cerveja é droga, né? Cerveja é droga, causa dependência. Então, assim, é preciso a gente também ter essa maturidade mesmo de reconhecer, porque não existe dose segura de álcool. Tem dose segura, vou tomar só um pouquinho. É dose dependente, toma um pouquinho, toma mais um pouquinho e toma mais. E aqui, gente, vejam bem, a gente não está aqui criticando quem toma a sua cerveja, seu vinho, seu uísque, de forma alguma. Não há julgamento aqui. Inclusive, nós gostamos de uma boa cervejinha. O que a gente está colocando aqui é sobre a dependência química.
o alcoolista, a pessoa que de fato ela reconhecidamente tem um problema sério de saúde e precisa de tratamento. Tanto o tratamento psicoterápico, claro, como o Pitico falou, claro, quanto o tratamento da saúde física, porque sozinho a pessoa não consegue realmente ter forças o suficiente, né, Pitico? É verdade. Para sair dessa situação. E se a gente deseja e queremos mesmo ter uma vida longa, uma longevidade ativa, saudável, certamente não é fazendo uso do álcool que a gente vai conquistar esse tipo de situação. E é sabido, e aqui a gente repete mais uma vez, que um dos fatores, né, que podem, digamos assim, prejudicar a chegada ao nosso envelhecimento, a uma fase saudável, ativa e atuante, é exatamente evitar o alcoolismo e outras situações, outros hábitos de dependência, né, que vão outros. Hoje que a gente está falando do álcool, prejudicar, né, a nossa saúde. Então, eu acho que é um motivo assim, de consciência, né, o que a gente está trazendo aqui é um pingo no sentido de abrir ao debate, sim, com esse nosso videocast sobre esse assunto que precisa, na nossa opinião, né, Rose, ter um atendimento, até porque você colocou muito bem, é um ambiente, é uma situação de saúde pública e, portanto, publicamente a gente deseja, e aqui, né, a gente está colocando o início de uma possibilidade de conversar e dar sequência a esse assunto do alcoolismo na maturidade. Às vezes até, Pitico, para buscar o serviço de saúde na própria Secretaria de Saúde, né, através do CAPS-AD, sim, ou o próprio AA, muitas vezes é através de um amigo, de um familiar, de alguma pessoa próxima, que existe esse convite e a pessoa acaba aceitando ir a uma reunião ou ir a um atendimento. Então esse apoio realmente ele é fundamental. É fundamental, é necessário e é possível sim dar uma outra retomada, uma outra sequência na nossa vida e chegar, como a gente estava dizendo aqui, à longevidade de uma outra forma. Mais saúde, inclusive. Mais ativa, saudável. Saudável e mantendo a sua socialização sem necessariamente precisar ou ter aí a bengala do uso do álcool, não é isso, Rose? Sim, verdade. Pessoal, então, pela atenção de vocês, mais uma vez, muito obrigado e até um próximo videocast. Muito obrigada, Pitico. Eu que agradeço. E até lá.